Mirella deslizou por entre as costelas fossilizadas de uma baleia azul, as mãos sujas de poeira, deixando marcas escuras na jaqueta de couro. O museu, mergulhado na penumbra, amplificava o som de sua respiração, mas o rangido distante de passos a fez pressionar as costas contra o esqueleto. Quando o silêncio voltou, ela avançou até o Triceratops exposto na ala oeste. A corrente enferrujada atrás da placa de identificação cedeu após alguns minutos de trabalho com um grampo de cabelo. A porta secreta revelou uma escadaria estreita, iluminada por lâmpadas vermelhas que piscavam como olhos de predadores. No subsolo, armários de aço, cobertos de teias, abrigavam frascos com órgãos conservados em líquido turvo. Foi então que ouviu a voz: "Você não deveria estar aqui." Hector surgiu, segurando uma lanterna. A luz trêmula revelava cicatrizes recentes no pescoço. Sem hesitar, Mirella apontou para uma pasta verde-oliva sobre a bancada mais próxima. Projeto Quimera, lia-se na etiqueta desbotada. As fotos mostraram criaturas que não poderiam existir: um lobo com escamas iridescentes, um cervo com chifres entrelaçados como raízes. O frasco de formol continha um pelo negro que parecia pulsar sob a luz. Hector inseriu a fita cassete em um gravador portátil. Sons guturais ecoaram distorcidos, como se algo arrastasse garras contra metal. "Isso não é de nenhum animal catalogado", ele murmurou, guardando o recipiente no bolso. Às 3 da manhã, já nas ruas desertas de Fênix, Mirella percebeu que Hector seguia na direção oposta dela. "Você vai atrás disso sozinho?" "Não há nós aqui", ele respondeu, ajustando a mochila onde a pasta agora estava escondida. "Mas, se quiser sobreviver, esqueça o que viu." 2 dias depois, um incêndio destruiu o laboratório secreto. Nenhum vestígio do projeto Quimera foi encontrado, exceto por uma única pata de animal não identificado carbonizada, deixada na soleira do apartamento de Mirella. Enquanto isso, no deserto de Sonora, Hector abria uma caixa de metal enterrada sob uma rocha marcada com símbolos esculpidos. Dentro dela, ovos do tamanho de melões pulsavam em sincronia com o som gravado na fita. A areia ao redor começava a formar padrões circulares, como se uma criatura colossal se movesse sob a superfície. Na manhã seguinte, um biólogo contratado pelo museu encontrou pegadas de 3 dedos próximas à área restrita. Eram maiores que as de um humano, com bordas queimadas. Ao lado, restos de formol evaporado brilhavam sob o sol, exalando o mesmo cheiro ácido do frasco perdido. Mirella passou a seguir Hector discretamente. Notou que ele visitava um observatório abandonado todas as noites, carregando equipamentos de medição. Certa vez, flagrou ajustando antenas direcionadas ao horizonte, onde o pôr do sol tingia as nuvens de roxo escuro. "Eles estão se comunicando", ele disse sem virar, usando a mesma frequência das vocalizações. Uma semana antes do equinócio, um grupo de excursionistas gravou um vídeo no deserto. Nas imagens tremidas, uma sombra alongada corria paralela ao ônibus, mantendo distância mesmo quando o veículo acelerava. Zoólogos analisaram o material e declararam ser um efeito de luz. Os próprios turistas, porém, juraram ter ouvido risos sussurrados em meio ao vento. Na última página do Projeto Quimera, uma nota rabiscada alertava: "A reintrodução de espécimes em ecossistemas instáveis pode causar colapso de realidade." Hector riscou a frase e escreveu abaixo: "ou expandir." Na noite do solstício, Mirella invadiu o apartamento de Hector e encontrou mapas com círculos desenhados em torno de vulcões inativos. Sobre a mesa, o pelo preservado flutuava num aquário, rodeado por eletrodos conectados a um computador. A tela exibia ondas sonoras idênticas às da fita, mas amplificadas 100 vezes. Antes que pudesse recuar, a porta se abriu. Hector entrou, carregando uma caixa térmica. Demorou para juntar as peças, não é? Seu sorriso era quase amigável. "Sente-se. Vamos assistir ao nascer do sol." Enquanto o céu clareava, ele abriu a caixa. Dentro dela, um filhote de criatura semelhante a um lagarto respirava lentamente. As escamas refletiam todas as cores do poente. "Não é lindo?" Hector sussurrou. "É a primeira geração que sobrevive fora do formol." Mirella notou que as pupilas do animal tinham formato de espiral. Quando ele soltou um guincho, as janelas do prédio estouraram em sincronia. 2 dias depois,
O prefeito de Fênix deu uma entrevista coletiva sobre fenômenos meteorológicos incomuns. Várias testemunhas relataram avistamentos de animais gigantescos durante as tempestades de areia. Hector havia sumido, deixando apenas um bilhete: a evolução não pede permissão. Mirella, agora com o frasco guardado em seu próprio bolso, caminhou até o museu em ruínas. A porta secreta estava selada, mas sob o Triceratops, uma nova mensagem fora gravada: o poente sempre revela. Mirella segurou o frasco no bolso enquanto caminhava pelo deserto de Sonora. A luz do entardecer projetava sombras longas sobre as rochas marcadas com símbolos idênticos aos da caixa que Hector tinha enterrado. Um vento quente trazia o cheiro de enxofre e algo mais metálico, vivo. Ela encontrou pegadas de 3 dedos próximas a uma fenda na montanha, maiores do que as vistas anteriormente, com resquícios de areia derretida nas bordas. Ao se aproximar, ouviu um zumbido baixo, como de uma máquina distante, e percebeu que vinha de dentro da caverna. Hector estava lá, cercado por monitores ligados a cabos que desapareciam na escuridão. As telas exibiam gráficos de frequência sonora sobrepostos a imagens de constelações. Você não entende, ele disse sem olhar para ela. Eles não são animais. São chaves. Para cada espécime do projeto Quimera, há um padrão estelar correspondente. O pelo no frasco é uma antena biológica. Ele apontou para uma câmara de vidro no fundo da caverna. Dentro dela, criaturas parecidas com lobos de pele translúcida moviam-se em círculos, os ossos visíveis brilhavam em azul. A cada pôr do sol, elas emitiam os sons da fita. E algo respondia. Dos vulcões, dos oceanos, de lugar nenhum. Mirella mostrou a pata carbonizada encontrada em seu apartamento. Isso é seu. Hector negou com a cabeça, pálido. Elas estão se adaptando mais rápido do que prevíamos. A empresa que financiou o projeto queria armas. Eu quis criar pontes. Um estrondo sacudiu a caverna. Os monitores piscaram, exibindo estática interrompida por flashes de uma criatura alada sobrevoando Fênix. Hector digitou com urgência, e as luzes vermelhas do teto se acenderam. Eles nos encontraram, ele sussurrou. Não são daqui. Não são inteiramente biológicos. Lá fora, helicópteros negros, sem identificação, cercavam o perímetro. Mirella agarrou o frasco, sentindo o líquido dentro dele vibrar. O que acontece se eu abrir isso? Hector riu sem humor. Ninguém sabe. Mas, se fizer, não olhe diretamente para o sol. Antes que ela respondesse, uma explosão derrubou parte do teto. Entre a poeira, silhuetas humanoides com membros alongados surgiram, vestindo uniformes sem emblemas. Hector correu para a câmara de vidro, gritando: destrua os dados. Elas precisam sobreviver. Mirella correu na direção oposta. Os passos dos invasores ecoavam atrás dela. Na saída da caverna, encontrou um dos lobos translúcidos, encolhido e ferido. Seus olhos eram buracos negros, cercados por anéis dourados. Ele emitiu um som que vibrou em seus ossos, e por um instante, ela viu o deserto não como terra, mas como um tecido de energia entrelaçado a estrelas distantes. Ao longe, o primeiro raio de lua tocou o horizonte, e o pelo no frasco brilhou como fogo frio. Mirella bateu o vidro contra uma pedra e o quebrou. O líquido ácido escorreu pela mão, corroendo a terra sob seus pés. O pelo negro desenrolou-se como uma cobra, expandindo-se em filamentos que se entrelaçaram aos seus dedos. Uma dor aguda percorreu seu braço, seguida por uma sensação de vertigem. As estrelas acima começaram a piscar em sequências ritmadas, como se respondessem ao chamado do frasco quebrado. Hector surgiu correndo, o rosto coberto de sangue, seguido por 2 figuras mascaradas. Você ativou a sequência de acoplamento, ele gritou, tentando alcançá-la. Isso vai conectar todos os espécimes. Mirella recuou, mas os filamentos já haviam se fundido à sua pele, formando padrões luminosos que refletiam as constelações do projeto Quimera. As criaturas na câmara de vidro uivaram em uníssono, e as telas dos monitores explodiram em uma chuva de faíscas azuis. Os invasores atiraram. Hector caiu, mas não antes de arremessar um dispositivo prateado na direção de Mirella. Frequência de cancelamento, ele berrou,
usando nos vulcões. O objeto quicou no chão, emitindo um zumbido crescente. Mirella o pegou, notando que os símbolos nas rochas brilhavam agora em vermelho, formando um caminho até a cratera mais próxima. No céu, nuvens espiraladas formavam figuras semelhantes aos animais das fotos. A areia do deserto levantou-se em redemoinhos, moldando-se em formas que lembravam cidades antigas. Mirella correu, os pulmões queimando, enquanto os tiros ecoavam atrás dela. Ao chegar à borda do vulcão, viu centenas de criaturas aladas emergindo de fissuras. Seus corpos translúcidos irradiavam bioluminescência. O dispositivo em sua mão esquentou, queimando sua palma. Ela o jogou na lava, e uma onda de energia subiu pelo cone vulcânico. Por um segundo, todas as criaturas pararam, virando-se para ela em sincronia. Seus olhos espiralados brilharam, e Mirella entendeu, não eram invasoras, mas fragmentos de algo maior, presos entre dimensões. O projeto Quimera não as criou, apenas as libertou de uma prisão cósmica. As figuras mascaradas chegaram à beira do vulcão, armas apontadas. Antes que atirassem, porém, as criaturas aladas mergulharam em direção ao grupo, envolvendo-os em uma névoa prateada. Gritos abafados foram seguidos por silêncio. Mirella sentiu os filamentos em sua mão se dissolverem, deixando apenas uma cicatriz em forma de constelação. Ao amanhecer, ela voltou à caverna. Hector jazia imóvel, mas vivo. Os monitores destruídos ainda mostravam fragmentos de gráficos, ondas sonoras idênticas às do pelo, agora sobrepostas a mapas de Fênix. No centro da cidade, prédios haviam sido rearranjados em padrões geométricos, como se gigantes os tivessem reorganizado durante a noite. Anos depois, em um artigo científico anônimo, uma teoria sugeriu que certos ecossistemas funcionavam como portais para outras realidades. Ninguém acreditou. Mas nas noites de pôr do sol, quando os moradores de Fênix olham para o horizonte, veem sombras que não deveriam existir, movendo-se em harmonia com as cores do céu. E às vezes, muito baixo, ouvem-se sons que lembram risos ou, talvez, canções vindos de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo.